Oi crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Culto Kids. Criança, eu estava lembrando dessa música que tem tudo a ver com a história de hoje. A gente vai aprender sobre um juiz que é muito famoso, eu acho que todo mundo conhece o nome dele, mas a gente vai aprender algumas coisas que talvez você não sabia. Então presta muita atenção nessa história. Mas antes, se levanta aí do sofá, porque a gente vai gastar um pouco da nossa energia para depois a gente ficar focado e concentrado na história. Então vamos dançar? Com alegria vou cantar. Jesus faz diferença em minha vida. Por dentro, por fora, agora, pra sempre eu vou fazer a diferença ao meu redor. Eu andava abatido, cabisbaixo, entristecido. Fazia coisas que a Deus não agradavam. De mal com a vida, de mal com o mundo. Mas vejam só que coisa boa. Eu escolhi seguir Jesus. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Conectado, ponto, com alegria vou cantar. Jesus faz diferença em minha vida. Por dentro, por fora, agora, pra sempre eu vou fazer a diferença ao meu redor. Eu andava abatido, cabisbaixo, entristecido. Fazia coisas que a Deus não agradavam. De mal com a vida, de mal com o mundo. Mas vejam só que coisa boa. Eu escolhi seguir Jesus. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui mais uma vez. Crianças, vocês sabem o que é um enigma? Uma charada? Não, vocês não sabem. Então eu vou fazer uma com vocês. Eu quero ver se vocês vão acertar. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. E aí, vocês sabem o que é? Isso, é um abacaxi, né? Agora eu vou fazer uma mais difícil. O que é o que é? Fica no alto, janela aberta, abre e fecha, mas ninguém mora lá dentro. Vocês sabem? Esse é difícil, hein? Quero ver quem sabe. Não sabem? Então eu vou dar uma dica para vocês. É uma parte do corpo humano. Agora ficou mais fácil, né? Alguns sabem, outros não? Então eu vou dar outra dica. Essa parte do nosso corpo é responsável pelo sentido da visão. E aí, o que é o que é? Agora ficou fácil, né? São os olhos. Muito bem. A história que nós vamos ouvir hoje conta um enigma muito mais difícil do que esse que eu falei aqui para vocês agora. Vamos lá, então? Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Crianças, hoje eu vou contar para vocês a história de um homem. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre ele. Ele é conhecido pela sua força e pelos seus cabelos longos, mas ele também ficou conhecido porque ele fez um enigma muito difícil que ninguém conseguiu descobrir. Vocês sabem quem é esse homem? Isso mesmo! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Sansão.
A mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia gerar um bebê no seu ventre, na sua barriga. O povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus já havia 40 anos, mas Deus, com toda a sua bondade, teve misericórdia daquele povo. Ele ia enviar um menino que, quando se tornasse um homem, ia ajudar o povo de Israel a sair do domínio dos filisteus. E então, um belo dia, a mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo. O anjo falou para aquela mulher que ela ia gerar um bebê. E a mãe de Sansão pensou, mas eu não posso ter filhos, eu sou estéril. E o anjo disse que o Senhor daria um bebê para ela. Mas aquele bebê deveria ser escolhido, separado para o Senhor. O anjo deu para aquela mulher algumas instruções de como aquele bebê deveria crescer, como que ela deveria cuidar daquele bebê. Aquele menino seria um narizeu, que quer dizer consagrado ao Senhor. Vocês sabem o que é ser consagrado ao Senhor? Quando uma pessoa é consagrada a Deus, tudo aquilo que ela faz, tudo que ela fala, deve ser para o Senhor. Então a vida daquele menino deveria ser consagrada ao Senhor. E o anjo deu, então, instruções para a mãe de Sansão, de como ela deveria cuidar daquela criança. Entre as instruções, ela não deveria cortar os cabelos de Sansão. Aquela mulher ficou tão feliz, imagina a alegria do coração dela. Ela não podia ser mãe e o Senhor deu para ela aquela bênção. Então ela foi correndo para casa contar para o seu marido que o anjo do Senhor tinha visitado. Ela contou para o seu marido tudo que o anjo falou para ela, como eles deveriam cuidar daquela criança e que aquela criança deveria ser consagrada ao Senhor. E então os dois oraram e pediram a Deus para que desse para eles aquela criança. Aquela mulher engravidou, o tempo foi passando, a sua barriga foi crescendo, crescendo e o neném nasceu. E aquela mulher deu o nome daquele bebê de Sansão, esse que a gente conhece, fortão, do cabelão. Aquele menino foi crescendo, crescendo, e a mãe dele fez tudo conforme o anjo havia orientado. E quando ele já era um homem, ele foi um belo dia até uma cidade próxima, e lá ele avistou uma mulher. E ele achou aquela mulher muito bonita. E quando ele viu aquela mulher, ele voltou correndo para casa. Ele pensou, eu preciso de contar para os meus pais, eu quero me casar com aquela mulher. Chegando lá na casa dos seus pais, ele disse, pai, mãe, eu encontrei a minha esposa. Eu quero que vocês vão até lá e peçam para que ela se case comigo. A mãe de Sansão não gostou nada da ideia. Vocês lembram o que Sansão era? Ele era consagrado ao Senhor. Tudo que ele fizesse deveria ser para Deus. Mas aquela mulher, ela não conhecia o Senhor. Ela não buscava a Deus igual a Sansão. E então os seus pais aconselharam Sansão para que não se casasse com aquela mulher. Mas o Sansão não quis obedecer. Ele gostou tanto dela que estava decidido que ia se casar com aquela mulher. E então, mesmo com as instruções de seus pais, Sansão decidiu que queria casar com aquela mulher. Então Sansão e seus pais foram até a cidade dela para conversar com a família e dizer que o Sansão queria casar com ela. Chegando lá, eles conversaram e eles prepararam tudo, arranjaram o casamento de Sansão. Eles voltaram para casa e depois de um tempo retornariam para a cidade daquela moça para fazer o casamento. Os dias se passaram e chegou o dia do casamento de Sansão. Naquela época, vocês acreditam que as festas duravam 7 dias? Teve uma festa gigante. Eles aproveitaram o casamento, estavam se divertindo. E Sansão propôs para alguns homens, alguns filisteus que estavam ali, um enigma. E ele prometeu que se no final daqueles 7 dias eles descobrissem o enigma, Sansão daria àqueles homens 30 peças de linho e 30 mudas de roupa. Mas se o contrário acontecesse, eles não descobrissem, aqueles homens que deveriam dar a Sansão tudo aquilo que ele havia prometido. E vocês sabem qual foi o enigma que Sansão fez para aqueles homens? Era um enigma muito difícil. Mais difícil do que eu fiz aqui hoje no início. O enigma de Sansão era: do que come sai comida, do que é forte sai doçura. E aí?
Vocês sabem a resposta desse enigma? Difícil, né? Pois é. E aqueles homens ficaram então pensando o que será a resposta desse enigma. E eles pensaram e nada de descobrir. E aqueles homens, eles não tinham um coração muito bom, eles não serviam a Deus. E eles tiveram uma ideia muito ruim. Eles foram atrás da esposa de Sansão e ameaçaram ela, ameaçaram destruir ela e a família dela, se ela não descobrisse qual era a resposta do enigma de Sansão. E então, ela ficou com muito medo, ela teve medo que eles destruíssem a sua família. E ela foi até Sansão e perguntou para Sansão: Sansão, você precisa me dizer qual é a resposta do seu enigma? E Sansão disse para ela que não tinha falado nem para os seus pais, então por que ele deveria contar para ela? E ela disse para Sansão: então, Sansão, você não me ama? Porque se você me amasse, você me contava. Qual é a resposta do seu enigma? E ela pediu para Sansão, implorou para que ele contasse. E Sansão então contou para ela qual era a resposta do seu enigma. E então os dias passaram. E quando chegou no último dia, no 7º dia de festa, aqueles homens chegaram perto de Sansão, debochando e rindo, porque eles tinham descoberto qual era a resposta do seu enigma. E eles falaram: o que é mais doce do que o mel e o que pode ser mais forte que um leão? E então Sansão ficou muito bravo, porque sabia que eles descobriram aquele enigma porque eles ameaçaram a sua esposa, e a sua esposa o enganou. Crianças, nós aprendemos tantas coisas com a história de Sansão. Sansão, ele era separado por Deus, ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Antes de ir ao ventre da sua mãe, Deus já tinha separado Sansão. Mas o Sansão, ao longo da sua vida, ele acabou se esquecendo disso. Sansão quis se casar com uma mulher que não conhecia o Senhor. Mesmo seus pais avisando a Sansão que aquilo não agradaria o coração de Deus. E essa desobediência de Sansão teve consequências. Ele acabou esquecendo na sua vida adulta que ele havia sido separado para Deus. Sansão precisava de fazer tudo para o Senhor, o seu falar, o seu andar, inclusive o seu casamento. Deveria ser para o Senhor, mas não foi isso que ele fez. Crianças, e vocês? Vocês são consagrados ao Senhor? Você é separado para Deus? Tudo que você faz, tudo que você fala é para o Senhor? Sim? Se não for, eu quero te convidar. Quero te convidar a consagrar a sua vida para o Senhor. Para que tudo que você falar, tudo que você fizer, onde você estiver, seja para o Senhor. Então, eu gostaria de convidar você a orar. Você pode orar comigo? Eu gostaria que você se levantasse aí, no lugar onde você está, fechasse os seus olhos e repetisse comigo essa oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de ouvir mais da Tua palavra. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Que tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, seja para o Senhor. Não me deixe nunca esquecer que eu sou uma criança separada. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Como é bom ser separado, como é bom ser consagrado ao Senhor. Então, tudo que você fizer, lembre-se que é para o Senhor. Onde você estiver, tudo que você for fazer, lembre que é para o Senhor. Porque você é uma criança separada, uma criança consagrada ao Senhor. E não se esqueça que não é somente na infância que você vai ser alguém separado, mas também na sua vida adulta, nas suas escolhas, na sua futura família. Você será sempre separado, consagrado ao Senhor. E agora nós vamos aprender o versículo de hoje. Vamos lá? Juízes 13, 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão.
Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Vamos repetir? Juízes 13, 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Já acabou a história, acabou a contação. Um tchauzinho, minha gente, guarde no seu coração. Uau, crianças! Que legal a gente aprender um pouco mais sobre como começou a vida de Sansão, não é mesmo? Eu acho muito interessante saber que mesmo antes dele nascer, Deus já tinha dito para a mãe dele como ele deveria viver a sua vida. É muito legal a gente pensar que Sansão já havia sido separado das outras pessoas do povo antes mesmo da mãe dele estar grávida dele. E o nosso desafio de hoje vai ser o mesmo desafio que Sansão propôs para aqueles 30 filisteus. Será que vocês vão conseguir cumprir o desafio que nem mesmo aqueles filisteus conseguiram? Eu acho que sim, hein? Então vamos lá. O desafio é esse daqui. É um enigma, igual ao que Sansão propôs para aqueles filisteus, e eles não conseguiram acertar. Para o nosso desafio, vocês vão precisar de um papel e uma caneta ou um lápis. Pode ser canetinha, giz de cera, alguma coisa para vocês escreverem. Tá ok? O que vocês têm que fazer? Tá vendo que embaixo de cada linha tem uma figura? Vocês têm que escrever a inicial de cada figura para formar uma frase. E essa frase é a resposta do nosso enigma. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês. Se você precisar de um pouco mais de tempo, pode pausar aqui esse vídeo, resolver o enigma e depois você volta, tá ok? Tô esperando. E aí, já conseguiu? Ainda não? Tá bom, não tem problema, a gente espera mais um pouquinho. Pronto? Muito bem, é isso mesmo. Agora vai aparecer aqui a resposta do nosso enigma. Se você ainda não terminou, não vale trapacear, hein? Pausa o vídeo, resolve o enigma e daqui a pouco você volta. E para vocês que já terminaram, tá aqui a resposta do nosso enigma. E aí, acertou tudo? Deixa aqui nos comentários, escreve aí no nosso chat se você acertou esse enigma que nem aqueles 30 filisteus conseguiram acertar. Muito bem, tô vendo aqui um monte de gente escrevendo que acertou, então de parabéns. Então é isso, crianças, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo Culto Kids. Tchau, tchau!